Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo, mais um Comentando Comentários. Fazia tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo aqui, e mais estou de volta porque eu gosto muito desse tipo de vídeo, porque é o intuito de repercutir mais ainda um assunto de um vídeo ou de um shorts postado aqui no canal. Então a gente vai pegar dois shorts hoje que eu já postei, e a gente vai ler alguns comentários para conversar cada vez mais sobre esses assuntos. E hoje o tema, né, do Comentando os Comentários do vídeo de hoje é principalmente a masculinidade, principalmente essa masculinidade performática da internet, essa masculinidade moderna, né, onde a gente tem que performar que nós somos machos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O intuito desse vídeo é ser didático. O intuito, eu acredito que na construção de conhecimento, só quando uma pessoa fala, não tem construção de conhecimento. E a aba dos comentários do YouTube é muito importante porque, querendo ou não, é a via de contato entre quem está construindo conhecimento e quem está fazendo o vídeo. A gente tem os vídeos respostas, mas eu acho que hoje em dia, na dinâmica do YouTube, os vídeos respostas ficaram muito menos dialógicos, assim, né? Não são muitos de construir um conhecimento juntos, é muito mais utilizados para atacar ou se defender de um ataque, não é como é antes. O intuito aqui não é lacrar, então lógico que os comentários que eu vou ler, a maioria deles são comentários contrários, porque não sei por que meus shorts eles viralizam fora da bolha do conhecimento que eu geralmente falo, assim. E as pessoas estão um pouquinho bravas, muitas vezes passam de alguns limites, mas faz parte da dinâmica do YouTube, da dinâmica das redes sociais. E por que não aproveitar e também responder esses comentários de maneira educada? Afinal, se eu tô querendo aqui de alguma maneira que as pessoas sejam educadas, eu primeiro preciso sê-lo, né? Eu preciso ser educado primeiramente. Vamos lá pro primeiro conteúdo? Eu vou passar o short, a gente assiste o short juntos. E depois a gente lê os comentários pra gente conversar, beleza? O primeiro short foi de uma fala do Adrilles. Foi um vídeo que eu reagi ao Adrilles e um incel no Redcast. O nome do incel eu esqueci, me desculpa. E eles estavam conversando sobre como a sociedade é feminina. E eu decidi colocar uma contradição ali na fala dele, né? Se a sociedade seria feminina ou não. Uma civilização praticamente feminina. É a hipersensibilização, os sentimentos dessas pessoas que são ofendidas. Percebe? A força hoje é quem é mais ofendido. Cara, se a gente olhar, sei lá, pra filmes, se a gente olhar pra propaganda, se a gente olhar pra vários tipos de coisas que estão no mundo e na cultura, a gente vai ver que, na verdade, é totalmente diferente do que ele tá falando. Os homens são a maioria dos protagonistas em videojogos ainda. Homens são a maioria dos protagonistas em filmes. Homens são um dos maiores protagonistas em comerciais. Você tem toda uma crescente de coaches para homens. A maioria dos influenciadores das pessoas famosas na internet são homens. Essa questão da feminilidade, na verdade, você pega um preconceito seu, baseado numa discussão específica do Twitter, e você joga e fala que o mundo é assim, quando o mundo, na realidade, não é assim. Hoje a gente vive... Basicamente, o que eu quis dizer é que eles estavam defendendo que o mundo é feminino e o mundo agora cresce com homens fracos, frágeis, né? Eu quis dizer que, usando com paralelo a cultura popular, porque, inclusive, eles vão utilizar isso no vídeo, na discussão deles, eles vão falar até da questão dos doramas, se eu não me engano, sobre a questão do homem coreano que vira um sex symbol e tudo mais, para utilizar essa questão de que, quando a gente olha para a cultura, que é um reflexo de nós mesmos, a gente vê que essa questão da feminilidade, ela é baseada num preconceito, ela é baseada numa discussão que você tem na sua bolha, baseado num julgamento seu, e não baseado numa análise real da sociedade. Se a gente tivesse que falar essa questão, primeiro, vamos pegar esses preconceitos como verdadeiros, que existe essa questão da feminilidade pura, né, esse estereótipo da mulher delicada, e esse estereótipo do homem macho forte. Vamos fingir que eles existem de verdade. Isso é um parâmetro que não faz sentido, a gente teria que analisar mais dados. Então, eu usei o mesmo exemplo que eles, mas até dentro desses dois exemplos, eles estão fracos ainda. A gente precisaria analisar muito mais. Se a gente analisasse muito mais, a gente ia ver que esse mundo que eles querem, que eles gostam, ainda existe muito, cara. Se a gente for nas discussões deles mesmos, nos fóruns deles,
se a gente for no boteco aqui da esquina, se a gente for na vida real, a gente vai ver que essa macheza, esse homem tradicional, esse homem estereotipado, ainda existe muito. Eu até falei, existem coach de homens. Eu já vi, por exemplo, congressos para a machonaria, por exemplo, já teve. Não sei se existe ainda, mas se eu não me engano era lá do sul. Ainda existe muitas pessoas que estão dentro desse estereótipo, e eu quis dizer, com o exemplo da cultura pop, que não existe essa feminilidade do homem, crendo que existe esse estereótipo, né? Cara, quantos filmes? O Top Gun fez maior sucesso nos últimos anos. Os filmes dos Brutamontes, lá do Sylvester Stallone, faz muito sucesso. As pessoas fazem edit com isso. Os filmes de guerra ainda fazem muito sucesso. Jogos de guerra fazem muito sucesso. Call of Duty, Counter-Strike, esse culto a armas, esse culto à masculinidade. Filmes como Batman, filmes de super-herói. Os homens estão lá viris, estão nesse estereótipo, super musculosos. Inclusive, quando tem um herói mais fraquinho, as pessoas reclamam. Quando, por exemplo, o Robert Pattinson foi escalado para ser o Batman, teve toda uma parte da galera nerd que reclamou, foi lá reclamar, não, porque ele é magro demais para ser o Batman. Mas vamos lá. Vamos lá pros comentários, vamos ver o que a galera falou. O Marx Bike and Guitar. Rapaz, você tá tão dentro da própria bolha que não consegue entender, se quer entender o que o Adriano quis dizer. Você vai precisar de alguns anos para se desintoxicar do esquerdismo. Ele não tá falando de representatividade, zorra. Hoje a maioria dos homens agem como as mulheres. De novo, ele tá falando de representatividade sim, porque depois ele vai falar sobre essa questão do dorama, eles vão falar sobre essa questão desses idols coreanos e tudo mais. Eles vão falar sobre os grupos, ele vai falar que, quem é o grupo que mais sofre? No fundo, ele tá falando sobre representatividade. Essa conversa toda, no fundo, vai sobre representatividade, porque, sei lá, ele viu o filme da Barbie e o Ken lá não é macho como ele gostaria, e ele se sentiu ofendido. No fundo, é sobre representatividade, sim. Lógico que é um corte de 1 minuto, eu não coloquei o papo todo porque não cabe, mas eles falam sobre representatividade, sim. Elisângela Jesus 1954. Ele quer dar o cou e não tá sabendo pedir pra alguém comer. Um, um comentário meio agressivo, né? Mas que fala muito sobre como a gente trata os próprios homens que falam sobre essa questão da masculinidade, criticando de alguma maneira essa masculinidade tóxica de ser o machão, né? Porque se o homem não está querendo entrar nesse estereótipo do machão que domina tudo, provavelmente ele é homossexual, né? Ele não é homem de verdade se ele não entra no estereótipo. Aí eu lembro muito de uma aula de psicologia que eu tive na faculdade que fala muito sobre isso. É uma aula que me marcou muito. E a professora falou que a gente cria os homens para não ser. Não ser 3 coisas. Não ser mulher, não ser homossexual e não ser criança. O que ela estava querendo dizer? Que a gente não cria homens para ser alguma coisa, baseado em alguns parâmetros, em algumas coisas, sejam elas ruins ou boas, mas a gente cria homens para não ser. A gente cria homens para não ser mulher, então o homem não pode ter sentimentos, porque no estereótipo, quem tem sentimentos é a mulher. O homem não pode ser frágil, o homem não pode chorar. A gente cria o homem para não ser homossexual, então ele não pode demonstrar afeto por outros homens. Ele não pode achar outro homem bonito, mesmo sendo heterossexual. Ele não pode pintar a unha, o que quer que seja, porque senão ele é gay. E ele não pode ser uma criança. Então, de novo, ele não pode chorar. Ele não pode gostar de videogame. Ele não pode gostar, sei lá, de filmes da Disney. Ele tem que gostar de filmes de macho, de brucutu. De novo, na representatividade, né? O cara lá falou que eu não entendi, mas com todo respeito, eu entendi o discurso. A gente volta tanto pra representatividade, porque o homem, no fundo, com essa criação de não ser, o que acaba acontecendo com o homem? Ele é um vácuo, ele é um vazio, ele não sabe o que ele é. Porque ele só é criado na negação, na raiva, no não ser. Não em ser alguma coisa, não em ser humano. Tanto que não é à toa que a gente tem esse boom dos coaches para homens, porque chega 30 anos de idade e ele não tem referência nenhuma porque ele foi criado para não ser, que o homem, ele precisa de alguém que ensine para ele o que é ser homem.
Ele vai atrás do coach do Camparo, ele vai atrás do Junior Masters, ele vai atrás do Atitude Alpha, ele vai atrás da Red Pill, porque criaram ele para não ser alguma coisa. Ele chega com 30 anos, como ele não é nada, ele só tem ódio às coisas, ele não conseguiu ter um casamento bom, provavelmente, ele não conseguiu namorar, ele não conseguiu ter sucesso, que ele queria ter sucesso nos relacionamentos. Daí ele precisa ir atrás de coaches, porque ele se sente fracassado. Ele vai sentir que ele não conseguiu atingir isso tudo porque foi baseado no não ser. Esse comentário eu acho que fala muito sobre isso, né? Lógico, como eu tô falando sobre contra essa masculinidade, com certeza eu não sou homem. Eu sou homossexual, eu sou outra coisa. Levi Gilma. O cara é tão feminino que não entendeu a explanação do Adrilles. Infelizmente, esse é o retrato da geração. Eu não entendi. Não entendi o que ele quis dizer. Eu sou burro, provavelmente. De novo, se existe... Na onde que está... Porque se confunde muito essa questão de, tipo... Esse estereótipo de o homem forte, o homem brutal. Cara... Na realidade, esse espectro de emoções estão em todos os seres humanos. Todos os seres humanos precisam ser fortes em alguma época da sua vida. Todos os seres humanos têm responsabilidades. Todos os seres humanos têm esses sentimentos que precisam ser... Pô, você acha que uma mulher adulta no mundo moderno, ela não precisa ser forte quando ela tá passando por uma aprovação num trabalho? Quando ela tem conta pra pagar, quando ela tá fazendo faculdade, precisa. Eu acho que isso que afeta tanto os homens. Porque os homens foram crescendo nesse estereótipo e nesse ideal do popular de ser esse lugar de força. E quando foi mostrado pra eles que não, homem, você não é definido por isso. Todos nós temos que ser. A sua avó tem que ser forte, seu avô, a sua mãe, você, a sua mulher... Todas as pessoas têm que ser fortes na vida moderna. Todas as pessoas têm responsabilidades na vida moderna. Todas as pessoas trabalham. O homem se viu, tipo, peraí, estão querendo tirar o que é meu só. Não, cara. Todos os sentimentos estão no homem. Certo? Se fosse biologicamente diferente, só o homem teria esse espectro de sentimentos. Mas não, todos os seres humanos têm. Todos os seres humanos têm medo, todos os seres humanos têm frustrações, todos os seres humanos têm depressão, todos os seres humanos têm tristezas, todos os seres humanos têm fortaleza, todos os seres humanos têm que se impor uma hora ou outra, todos os seres humanos têm que ser forte uma hora ou outra. Só que a gente foi criado no estereótipo de que o lugar só do homem é isso e o lugar da mulher é outro. E quando a gente percebe que não é, os homens, principalmente que querem ficar nesse lugar, percebem, putz, quer dizer que eu não sou homem? O que é ser homem? Exatamente, essa que é a procura do que é ser, na verdade, um humano, né? Se a gente for ver por que a gente faz essa diferenciação de que quais sentimentos são do homem e quais são os sentimentos da mulher. Lógico, e sempre vem esse comentário, né? Lógico que tem diferenças biológicas. As diferenças biológicas, elas existem, por exemplo, em hormônios, em crescimento de massa muscular, mas em sentimentos, em como agir no mundo. Eu falei nesse vídeo, inclusive, nós somos seres culturais. A cultura nos molda. E a gente pode moldar a cultura também. O feminino querendo ser famoso comentando loucuras. Não quero ser famoso, não. Eu só quero trabalhar criando conteúdo pra internet e monetizar pro YouTube mesmo. Não é questão de ser famoso, não. É só um segundo emprego mesmo. Ser famoso deve ser horrível, com todo respeito a quem é famoso, mas imagina você ser, tipo, famoso, tipo, o Felipe Neto ou o Casemiro, que você não pode nem sair na rua, mas, tipo, você saiu na rua, todo mundo quer falar com você. Não, só tô aqui, tipo, tentando trabalhar com a internet, construindo conhecimento. É isso que eu faço, porque minha profissão fora da internet também é construir conhecimento. Só que em sala de aula, é diferente, né? Mas aqui o intuito é que a gente construa conhecimento e não é tipo, o feminista. Primeiro que nem posso ficar no lugar das feministas. Tem muito mais conteúdo do que eu. Eu não tô falando isso só pra fazer média. É porque realmente eu não li tudo, eu não tô sabendo de tudo, eu não sei as principais citações e tudo mais. Inclusive, se você quiser um canal feminista mesmo, que tenha arcabouço teórico, que leia, vai ver a Caroline Sardá, vai ver outra galera
que realmente tem. Eu tô falando aqui da questão do homem, né? Que entra no feminismo também. Só tô fazendo essa diferenciação, porque senão parece que eu tô querendo pagar de feminista. Nossa, feminista. Não, é só uma questão de que o machismo, cara, ele é tão autofágico. E pra quem não sabe o que é autofagia é um mecanismo do corpo que as suas células, elas podem se autodestruir. Então, quando chega pode, por vários motivos, mas a sua célula pode se autodestruir. E essa autodestruição é o que a gente chama de autofagia. Eu falo que o machismo é autofágico porque ele é tão forte que ele destrói os próprios homens. É lógico que nada se compara com a violência contra a mulher. Mas o machismo ele é tão autofágico que até os homens que não estão na pirâmide do machismo, porque o machismo faz uma hierarquia até entre os homens. Então o machismo faz uma hierarquia entre homem, mulher e criança, colocando todos abaixo do homem. Mas se você usar uma lupa e ver os homens, até dentro dos homens tem uma hierarquia. Então, se você não conseguir performar o que é masculino 100% dentro desse machismo, você não vai ser considerado homem. Como o comentário da moça ali. Eu tô falando moça porque tá escrito Elisângela. Ele quer dar o cou e não tá sabendo pedir pra alguém comer o feminino querendo ser famoso comentando loucuras, né? Ou seja, eu sou homem cis, mas mesmo assim, como eu não tô performando essa masculinidade do topo da hierarquia, eu vou sofrer com essa questão também. E até quem tá no topo sofre, porque muitas vezes esse homem macho, ele tá sofrendo também, só que ele não vai falar. Ó, meu cara, acho que você não entendeu o que a Driz quis dizer. Veja o vídeo mais uma vez e refaça seu comentário. Acho que você tá passando vergonha. Provavelmente você fez a letrinha do amor nas urnas, né, Beta? Pô, cara, eu assisti e eu entendi, mano. Eu entendi. Nossa, eu tô no frame muito esquisito aqui, né? Vou mudar esse frame. Eu entendi, cara, eu entendi. Beta? Posso até ser beta. Não tem problema nenhum com ser beta. Primeiro que esse negócio de beta não existe. Um dos primeiros hacks desse canal, inclusive, se você voltar lá atrás no meu canal, volte. Foi falando que essa questão de alpha e beta, como eles acreditam que tenha, não existe. Na natureza tem alpha e beta, mas é de uma maneira muito diferente. Hoje em dia a gente já sabe que, por exemplo, os lobos, essa questão de ser macho, alfa e beta, é muito mais sobre tempo, sobre idade, sobre ser o líder. E não tem nada a ver com força, com masculinidade, nem nada do tipo. Nos primatas também tem a questão do alfa e beta, mas não é do jeito que eles acreditam que é. E segundo, igual eu falei, esses animais, eles não têm a construção de cultura como nós temos. Essa questão do macho, alfa e beta, tudo mais. Provavelmente você fez a letrinha do amor e tá falando que eu votei no Lula, né? Votei, não tenho nenhum problema de falar disso. Mas a discussão não é sobre Bolsonaro e Lula. Se eu tivesse votado em outro candidato, eu estaria falando a mesma coisa, tá ligado? Porque a questão é sobre conhecimento político e científico. Eu poderia ser conservador de direita, mas mesmo assim, com conhecimento, indo atrás do conhecimento científico, biológico, eu não chancelaria essa questão de alfa e beta, porque é pseudocientífico, não é comprovado cientificamente, entendeu? Então, não é querendo ser o isentão em cima do muro, até porque não foi isentão em cima do muro, falei que votei mesmo, mas eu poderia ter votado em outro candidato que eu ia falar, não, Red Pills ainda estão indo para um conhecimento que é não científico. Eles estão utilizando o conhecimento não científico. Independente de quem eu votei. Próprio feminino falando frango. Eu gosto dos pontinhos. Tipo, ele fez questão de digitar 2 pontinhos. Frango, 2 pontinhos. Frango sou mesmo. Putz, grila, não sou maromba mesmo, não. Falou pouco, mas falou muita merda. Falou merda. Mas ele não tá falando de representação. Falou de tá falando assim. Só que os homens estão cada vez femininos, já falou.
é o machão perdendo o mínimo de espaço e ficando com medo. Esse aqui é o comentário positivo do Arthur Footage, né? Que eu acho que é a visão mesmo. Eu falei isso, acho que até no outro corte. Não sei se é o corte que eu separei pra gravar esse vídeo. Mas é essa questão. De, tipo, essas pessoas viram o mundo sendo construído para elas, para a imagem delas. E quando vê que tá tendo um pouquinho só da representação de outra imagem no mundo, por isso que a conversa é sim sobre representatividade. Porque se não tivesse tendo o filme da Barbie, esses caras não estariam loucos assim. Se não tivesse tendo feministas podendo fazer vídeo no YouTube e live na Twitch, esses caras não estavam loucos assim. Se não tivesse filme da Marvels, da Capitã Marvel, falando, derrotando o vilão e falando como que ele é machista, não teria cara louco assim. Se não tivesse o novo Indiana Jones, onde uma mulher é protagonista e mostra que é forte, tão forte quanto, ou tão esperta quanto o Indiana Jones, a galera não estaria louca assim. É sobre representatividade sim. Se The Last of Us não tivesse um episódio só para falar sobre um relacionamento homoafetivo, a galera não estaria assim, tá ligado? É que agora tem um pouquinho de representação, um pouquinho de pessoas falando, rapaziada, meio que não precisa ser assim, né? Meio que, será que a gente precisa ser macho, escroto assim? Será que a gente precisa ser tão arrogante assim? Será que a masculinidade é assim? Será que a masculinidade não pode ser de outro jeito? Aí eles ficam loucos. Eles ficam, não, o mundo vai acabar, tudo mais. Esse discurso de tipo, estamos numa geração fraca, fosse verdade, pô, cara, sei lá, a sociedade seria do jeito que eles falam, mas não é, né? Tem esses machos. Nossa, até deu um. Como falaram aí, né? Provavelmente tô com falta de testosterona, sou feminino, né? Minha voz até foi embora. A gente não teria tanta coisa aí como tem um monte de macho aí que performa, sabe? Os presidentes aí comprando guerras idiotas, querendo colocar seu povo à prova de tudo, querendo bancar a masculinidade, o que mais tem? Aí, é que eu igual falei no vídeo, quando tem uma fração de representatividade, a galera já reclama. A galera, grila, já reclama de tudo. É igual o Miles Morales. Tem 1 milhão de Homem-Aranhas. Todos eles brancos. Ninguém reclama. Homem-Aranha 2099, Mulher-Aranha, Homem-Aranha do Universo 34, Homem-Aranha do Universo 1453.000, Homem-Aranha Dinossauro, Homem-Aranha que é uma aranha de verdade. Daí sai o primeiro Homem-Aranha negro. Puta merda. Estão querendo diminuir o Peter Parker. Putz, Homem-Aranha de verdade é o Peter Parker. Meu Deus do céu, quem criou o Miles Morales? Porque é isso, né? Você coloca, tipo, um pouquinho de representatividade. Um Homem-Aranha de 1 milhão de Homem-Aranhas é negro. Acabou o mundo do homem branco. Acabou. 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 Essa geração é fraca. Essa geração é de oprimidos. Essa geração não sabe o que quer. Cara, é um Homem-Aranha negro. É um filme de heroína. É um filme da Capitã Marvel. Calma, cara. Mas vamos para outro vídeo. Outro vídeo foi do engenheiro Léo, também no Redcast, falando sobre masculinidade também, mas dessa vez nos videojogos. Sobre o comportamento dos homens nos videojogos. Para quem não é habituado em jogos online, primeiro que, infelizmente, os jogos evoluíram e foram criados principalmente depois daquela conversão do 16 para 32 bits, quando a gente foi chegando nas gerações modernas, cada vez mais focando pro público masculino nos temas, nos personagens e tudo mais, né? Porque se a gente for voltar lá pro começo dos jogos, os jogos eram meio, vamos dizer assim, não sei qual a palavra que eu uso, mas não tinha uma pegada focada por um público específico. Era diversão, entretenimento para toda a família, se a gente for pensar, né? Você pegar jogos de Atari, pegar jogos do Nintendinho, do Super Nintendo, a gente vai vendo os jogos ficando cada vez mais pegando essa questão do gênero, né? Cada vez mais em guerras, cada vez mais em armas, cada vez mais em protagonistas, cada vez mais em sexualização da mulher, cada vez mais nesses assuntos, né? A gente pega ali o primeiro God of War, se eu não me engano, na introdução já você tem muito, muito explícito esse apelo.
E só dando parênteses, isso não é uma culpabilização. Não quero que você se sinta culpado por gostar desses jogos, por jogar esses jogos, ou quero falar que a indústria dos jogos são menores por isso. Não, tô fazendo uma análise social. Eu gosto de muito desses jogos também. Eu jogo Valorant, que vai nessa dinâmica de armas de guerra. Joguei COD, joguei CS. Eu gosto desses jogos também, ok? É, porque as pessoas vão muito pra culpabilização individual, né? Não, você tá jogando God of War. Não, calma. É só uma análise social. Em muitos jogos online, se criou uma rotina tóxica de xingamentos, por exemplo. Você tá jogando lá um CSGO, um Valorant, CS2, e tem muita essa dinâmica. Se você jogar mal, alguém vai te xingar. Se você fizer uma jogada ruim, alguém vai surtar com você. Nos MMOs tiveram uma dinâmica assim também, né? Por exemplo, mulheres têm que ficar em posições de suporte no MMO. Mulheres têm que serem presas para homens terem relacionamentos online. Eu tinha muito essa questão, não, eu vou atrás de uma mulher aqui, mas não para, tipo, ela ser minha amiga da minha party e lutar comigo, não, porque eu quero um interesse romântico. Então, houve toda uma construção social dentro dos jogos digitais de exclusão de outro grupo que não seja o homem e de comportamentos totalmente tóxicos entre todo mundo, entre até os próprios homens, né? E o engenheiro Léo vai falar um pouquinho sobre isso e eu comentei em cima. Infelizmente, o ambiente de videogame de alguns jogos é esse. Você entra, as pessoas te xingam, depende do dia. Tem dia melhor, tem dia pior. Então a mulher tem que aprender a entrar no jogo, porque o jogo é esse também. O jogo é esse. Que é o papo de tratar como se fosse natural essa coisa. Como se os próprios homens já gostassem dessa verdade. Ou na verdade, você tá criando um moedor de carne que moe os próprios homens. É que nenhum homem vai ter, por vários estigmas e por vários medos de ser julgado como fraco, ele não vai confessar isso. Mas o próprio homem muitas vezes odeia ser zoado. Não à toa que muitas comunidades. Quem joga jogo online sabe, tem amigos que brigam no Discord ou brigavam no Skype. Tem pessoa que fica chateada, você fica remoendo aquilo te leva um trauma. Só que o homem é criado nessa cultura de que ele tem que engolir e ele não pode de nenhuma maneira demonstrar fraqueza. Então, aí esse vídeo eu aponto duas questões, né? Primeiro, de como se fosse natural. Não é natural. A cultura de como a gente se trata, tanto na sociedade quanto no jogo online, depende de nós. Como sociedade, como grupo. Não é natural. Tipo, quer dizer que, nossa, Deus criou o homem, a mulher e o xingamento um entre o outro. Não. Você decide o que você vai fazer. E segundo, sobre a questão do homem, até falei, minha dicção é horrível, né? Eu falei moer, mas é um moedor de carne no sentido de que todos nós somos danificados, só que o homem está numa posição em que ele não pode reclamar disso, porque se ele reclamar disso, voltando lá pro comentário anterior, ele só quer que alguém coma o cou dele, ele só não sabe pedir, né? Se ele reclamar, feminino, gay, criança, imaturo. Se ele reclamar, nem tô falando de chorar, mas se ele falar, pô, cara, calma aí, não precisa falar desse jeito. E eu falo de situações pessoais, de tipo, pô, você tá lá jogando, você não é pro player, tá ligado? Você não tá participando de um campeonato, você tá jogando um jogo aleatório de... Eu jogo muito Valorant, o videojogo online que eu mais joguei nos últimos anos. Então, alguém joga mal, principalmente um iniciante ou uma criança, o cara começa a xingar. Aí você fala, pô, cara, calma aí. Você fala assim, pô, cara, calma aí, ele tá começando, você não precisa xingar desse jeito. O cara começa a fazer um inferno, tipo, não, é frouxo, não sei o que e tudo mais. Você só pediu pro cara se acalmar, tá ligado? Porque aquilo é um jogo online, onde ninguém tá ganhando dinheiro, onde a pessoa ali tá iniciando e tudo mais. Percebe que é cultural e a gente não precisa fazer assim, porque pensa comigo. 5 segundos. Quem ficou melhor ou quem fica ok por causa de um esporro? Tipo, não, eu fui xingado, me falaram merda, a partir daí, não, aprendi pra caramba, melhorei. Tipo, nossa, agora eu sou um gênio do Valorant. É só a gente voltar pra escola. Quais que são os maiores problemas de escolas com comportamento?
é de bullying entre colegas, você odeia colegas que fazem bullying com você, e bullying com professor. Todo mundo tem um professor, ou muita gente tem, professor que você odeia até hoje porque deu esporro, e você não aprendeu nada com ele. E todo mundo tem um professor, alguma coisa que você lembra, de um professor que era bondoso. As pessoas confundem, e aí eu até uso o episódio do Chris aqui, do Todo Mundo Deu Chris, e o pai do Chris fala um negócio muito interessante, que é, confundem muito medo com respeito. Não tô falando que você não pode ser firme, não tô falando que você não pode ensinar alguma coisa com a pessoa dando bronca, mas a questão é que, mesmo assim, você pode ser respeitoso. Um professor pode te dar uma bronca quando você tá fazendo bagunça na sala de aula, e mesmo assim ser respeitoso com você, sem precisar te humilhar. Tá ligado o que eu tô querendo dizer? Assim como num videojogo online, você pode cair com um cara que é noob, usando a linguagem da internet, e você pode ensinar ele sendo respeitoso. Você pode ser duro, você pode falar, pô, cara, você fez a mesma burrada de novo. Tente não fazer isso, você pode ser duro. Você pode ser, tipo, firme. Mas firmeza não é diferente. Não exclui o respeito. Uma coisa é você querer criar respeito, outra coisa é você querer criar medo. Essa questão de xingar, de dar esporro, de colocar contra a parede, é querer criar medo. É que as pessoas tenham medo de você, não respeito de você. Muitos professores caem nessa armadilha, por exemplo. Tipo, achar que os alunos respeitam ele, porque quando ele entra em sala, todo mundo fica quieto. Cara, os alunos não te respeitam, os alunos têm medo de você. Eles têm medo porque se você fizer alguma coisa, você vai dar um esporro que vai... Todo mundo vai ficar mal, tá ligado? Daí, mas o professor se orgulha disso. Não, quando eu entro na sala, todo mundo fica quieto. E aqui, de novo, não tô querendo dar aquele papo de você ter que ser bonzinho, amigo de todo mundo... a vida é uma maravilha. Não. Você tem que ser... Você pode ser duro, porque você tá numa hierarquia. Por exemplo, tô dando um exemplo do professor. O professor tá dentro da sala de aula, então ele tem que ter o domínio da sala de aula, vamos dizer assim. Porque ele é um adulto ali. Mas ele pode ser respeitoso. Ele pode dar uma bronca, ser respeitoso. Ele pode pedir silêncio, sendo respeitoso. Ele pode construir o conhecimento, sendo respeitoso. Ele não precisa humilhar. E você, no seu jogo online, pode interagir com seus colegas de time sendo respeitoso, tentando ensinar ou sendo respeitoso. Ou tem uma invenção maravilhosa que criou, que é você pode simplesmente dar o rage pra si mesmo. Por exemplo, no Valorant tem um botão pra você abrir o microfone que chama V. Tecla V. Sabe o que você faz? Você xinga sem apertar a tecla V. Olha que mundo maravilhoso. Você jogou pra fora todos os seus sentimentos, amarguras, raivas. Ninguém foi afetado. Seu time não vai ficar tiltado. Win-win. Todo mundo ganhou. Simplesmente. Por que tem a necessidade de você apertar a tecla e no microfone xingar? Se simplesmente você pode xingar e não apertar essa tecla. Porque eu entendo. Às vezes a gente tem um dia ruim. Não tô pregando um mundo de maravilhas, sentimentos bonzinhos e todo mundo na felicidade. Não é isso. É só o respeito com outro ser humano. De tipo, cara, você teve de estressado, você quer jogar pra fora toda a sua raiva do mundo. Também já tive isso, todo mundo tem isso. É só você não apertar o botão V. Tipo, é só você não descontar no seu esposo, é só você não descontar no amigo. Desconta, sei lá, no exercício. Quantas pessoas não descontam exercício, por exemplo, fazendo boxe, caminhada, bicicleta, luta, academia, tá ligado? E no psicólogo. Só que não desconta no psicólogo. Não xinga o psicólogo. Tá ligado? É um mundo que, tipo, não é natural. A gente criou e a gente pode criar de outra maneira. E o do homem entra em tudo aquilo que eu falei antes. O homem não pode reclamar. O homem tem que sempre sofrer com isso. E se ele reclamar, ele é homossexual, ele não é homem de verdade, ele é beta. Tudo aquilo que no outro vídeo comentaram pra mim. E provavelmente vão comentar aqui também. Porque eu tô falando sobre isso, então eu tô reclamando, eu não tô sendo homem. Machismo, user... muitos números. Isso é otarice. Um monte de meninos bananas sofredores, né? Exatamente.
O Amarildo Júnior 986 comentou: eu adoro jogar diversos jogos online, mas devido à toxicidade, evito jogar modo ranqueado. Alguns jogos até deixei de jogar mesmo em modos mais casuais. LoL, CS, Dota, etc. O Amarildo ajuda até a cancelar isso e com comentário disso, né? De tipo, igual eu falei, né? A gente evita jogar, você ama um jogo às vezes, mas você evita jogar modo ranqueado. Ou eu já fiz isso, acho que muita gente faz. Você entra no jogo, a primeira coisa que você faz é você multa todo mundo. O jogo que era pra ser online, vira um jogo sozinho. Vira uma realidade onde você joga sozinho, tá ligado? Porque pensa, o jogo é online. Você depende da sua equipe. Sem a sua equipe, você não ganha. Ninguém ganha sozinho em nenhum jogo. Você depende da sua equipe. Só que aí você entra no jogo online e você tem que esquecer que ele é online e jogar simplesmente sozinho. Porque é insuportável pensar em interagir com outro ser humano naquele jogo. É maluquice isso, né? Vamos lá. O Ederson096. Esses do vídeo, meus amigos, são sintomas dos homens que estão deixando de ser homem. O principal sintoma é querer problematizar as coisas que os homens naturalmente gostam. Exatamente. Os homens naturalmente gostam de xingar uns aos outros. Está no nosso genes. Deus fez isso. Deus fez isso. Naturalzinho. Deus fez os céus, a terra e os homens gostando de xingar uns aos outros. Como entrar pra valer num jogo com violências, xingamentos e muitas zoação e competitividade? Qual é a parte mais divertida de um jogo? Certo, tipo, pô, zoação, todo mundo gosta, competitividade, todo mundo gosta. O jogo com violência, só que o respeito com o outro, também todo mundo gosta, né? Pode ser duro e ser respeitoso. De novo, não tô falando do mundo tópico, em que você nunca xingou, que você nunca vai xingar. Isso acontece com todo mundo. Mas a questão da criação da consciência de comunidade. Eu acho que os xingamentos deveriam ser uma exceção, não uma regra, sacou? Uma exceção que acontece, vai acontecer e tudo mais. Porque as pessoas muitas vezes vão pegar pro profissionalismo. Não, mas é que você tem que ver que quem é profissional muitas vezes passa por muita merda. Aí eu falo, primeiro, eu e você não somos profissionais, a gente tá na comunidade casual. Segundo, não é porque o cara fez isso que é regra, que tipo, de novo, todo mundo passa por provações, por cobrança, passa por momentos difíceis, e mesmo assim você pode ser respeitoso nesses momentos. Um chefe pode te cobrar alguma coisa, por exemplo, na vida, e ser respeitoso. Tipo, você tá devendo um trabalho, devendo uma planilha, um relatório, o que é que seja. O seu chefe te chama na sala. Ele pode te cobrar, porque é o seu trabalho. E mesmo assim, mas ele pode te cobrar de uma maneira respeitosa, ele não precisa ser o escroto. Então, num jogo, você tá querendo ganhar, você pode cobrar o seu colega que tá jogando em equipe. E você pode ser respeitoso. Tá ligado? Uma coisa não anula a outra. Você tá querendo ganhar, você cobra o seu colega pra continuar querendo ganhar. E, se você pensar, é melhor ainda, porque se você cobrar seu colega dando dicas pra ele, de uma maneira respeitosa, falando, ó, faz isso, você tem mais chance de ganhar do que se você só xingar ele. Porque o xingamento fala o quê? Tô lá jogando Valorant. Pra quem não manja, Valorant é um jogo de plantar e desplantar. O time inimigo... O time em 6 rounds... 6 rounds? Não. 12 rounds você vai ter que defender aonde pode ser plantada a bomba. E 12 rounds você vai ter que atacar. Você vai ter que plantar a bomba. Quem ganhar 13 rounds primeiro é o vencedor. Então vamos lá. Tipo, você tá lá jogando, defendendo. Cara, se o seu colega fez algo errado, por exemplo, esqueceu de olhar um lugar, deixou o inimigo passar pelo meio do mapa, por exemplo. Você xingar ele vai ajudar você, vai aumentar a sua perspectiva de vitória em quantos por cento? Nada. Ao contrário de você falar, pô, cara, ou azul, ou roxo, sei lá, tá jogando de jet, ou jet. Puta, mano, vocês... tá vendo ali no meio do mapa? Você não olhou, cara. E eles passaram por ali e foi aí que a gente perdeu. Você pode, nesse próximo round, olhar o meio do mapa e não deixar eles passar? Ou se eles passar, você avisar a gente? Eu chuto que aumentou a sua perspectiva de vitória, tá ligado? Tipo, você falou, ô cara, você pode olhar ali no meio do mapa e falar pra nós?
Daí o cara fala, daí vocês ganham o round. Ou às vezes você não ganha. Porque às vezes o cara só é ruim. Só que aí você xingar ele vai fazer ele ficar bom como? Quem que foi xingar? Não, tipo, não. Tá aqui, ó, o melhor jogador. O Aspas. Um dos melhores jogadores brasileiros de Valorant. Ele é o melhor jogador brasileiro de Valorant porque ele recebeu muito xingamento. É isso. Ele foi muito xingado, ele foi tão xingado que ele virou o melhor jogador de Valorant do mundo. O Fallen também, Fallen é um dos melhores jogadores de CS do mundo. Eles são um dos melhores jogadores de CS do mundo porque ele foi muito xingado, né? Daí ele virou um dos melhores jogadores de CS. O Faker, melhor jogador de LoL da história, ele só é o melhor jogador de LoL porque ele foi muito xingado. Xingaram muito ele, daí ele virou o melhor jogador de LoL. Mas um fresco sabe falar, isso é tóxico. Eu tô ofendido. De novo, eu sou fresco. Macho que é macho, não liga pra essas coisas não. Paz é gostar da zoação. Macho que é macho, gosta de zoar. De novo, né? Tem que estar dentro de uma caixinha, do estereótipo. Se você não estiver dentro desse estereótipo, você não é macho de verdade. Por isso que eu falo, machismo é um moedor de carne. É o que eu falei no vídeo. É um moedor de carne. Se você, como homem, você falar, puta, mano, não vamos ficar brigando pro jogo não, rapaziada. Meio zoado. Você não é homem de verdade. Você só tão querendo que coma o seu cou, você só não tá sabendo pedir, né? Como a Elisângela comentou lá no coisa. Cara, sinceramente eu acho normal. Se não aguenta, nem entra na partida. Eu não acho normal. Só isso. Eu acho que nós criamos essa questão e a gente pode criar um outro ambiente. Segundo, então quer dizer que é uma exclusão, tipo, aqui só quem tem 100%, 100 pontos de macheza pode jogar. Se você não tem 100 pontos de macheza, nem entre. E aqui eu tô falando uma perspectiva, se seus amigos adoram isso, se xingam e estão tudo bem, parceiro, eu não tô falando de uma questão individual sua, isso que as pessoas confundem. Tô fazendo uma análise social que afeta outras pessoas. Tô falando aqui de você entrar numa partida onde as pessoas não te conhecem e você xinga elas. Tô falando de como se tratar. Às vezes, pode ser que seus amigos tem show. Mas já pensou que, por exemplo, seus amigos podem ter ficado muito chateados com você porque você zoa pra caramba? Pode ter acontecido. Vamos ver as respostas aqui. Você resumiu a explicação dele em uma frase. É isso que eu tô falando, né? Eu falo em questão disso, tipo. Mas tudo bem. Real e simples, é um joguinho a sério, a fraqueza tá em você que se ofende com o que os outros pensam. Mas é o contrário, tipo, quem tá falando que leva a sério é quem falou que gosta de xingar. Se você não leva a sério, por que você tá xingando? É justamente o contrário, eu não levo a sério. Pra mim é só um momento de, tipo, entretenimento e admiração de uma obra artística, que é o videogame. Tá ligado? Eu quero ganhar também, às vezes, ou em alguns momentos. Mas eu não levo aquela vitória a sério, né? Tipo, putz, mano, eu sou ouro no Valorant agora. Estou muito melhor. Minha vida está muito melhor. Os problemas sumiram. Ansiedade, depressão, contas, tudo sumiu. Não. É só uma satisfação pessoal de tipo, puta, mano, eu melhorei nesse jogo. Só que ao mesmo tempo, essa melhora não precisa ser em cima de ódio e raiva ao outro, tá ligado? Mas sim uma melhora individual de tipo, estou treinando. Estou levando a sério, estou treinando, estou querendo melhorar. A mesma coisa, se você leva pro profissional, a mesma coisa. Tipo, as pessoas que vocês jogam aleatoriamente não são seus parceiros de equipe, tá ligado? Você ser um tóxico na ranked, se você quer ser profissional, levando a sério, vai te fazer melhorar quanto? Em vez de você estar, sei lá, xingando gente aleatória, você podia ter entrado no jogo e estar treinando. Podia estar treinando. Não tem personagem. E não tá pronto para o mundo. Se importando com o que as pessoas acham de você, sendo que você nem conhece eles realmente. Exatamente. Se você nem conhece eles realmente, por que você tá xingando? E a questão, igual eu falei nas coisas do vídeo. Não tô falando de mundo perfeito. Todo mundo vai encontrar no mundo, vai ser tratado ruim. E a gente tem que estar pronto pra isso, ser forte pra isso e tudo mais.
Mas a gente tem que ter a consciência de que quando fazem isso conosco não está certo. A gente não tem que se sentir culpado por alguém ter sido escroto com a gente. E a gente tem que ir criando a consciência para ir construindo um futuro diferente do presente. E nada disso é a negação de que você não tem que se preparar. Se prepare. Se prepare para ser tratado mal, se prepare para ser xingado, se prepare para o seu chefe te tratar mal de alguma maneira, se prepare para estar pronto para resistir isso, porque nesse mundo que a gente vive, muitas vezes a gente tem que engolir sapo para continuar pagando as contas e sobrevivendo. Mas não quer dizer que tem que ser assim para sempre. Não quer dizer que o jogo precisa ser assim. Não quer dizer que jogar um videogame precisa ser assim. Não quer dizer que interações com seus amigos precisam ser assim. Tá ligado? Essa que é a questão. A galera sempre acha que é a negação de uma coisa. Não, você tá querendo que o mundo seja colorido, arco-íris, unicórnio. Não, cara. É uma análise social. Como é, de se prepare pra como é, e enfrente isso, mas com a conscientização a gente pode construir um mundo diferente. Tá ligado? Tanto que a gente tem essa conversa sobre toxicidade dos jogos há muito tempo. Não é que o mundo melhorou, mas muita coisa mudou. Como, por exemplo, jogadores profissionais hoje em dia, desses jogos que eu falei, Valorant, CS, LoL, são punidos se forem tóxicos com pessoas aleatórias hoje em dia. Antigamente, muitos jogadores faziam um monte de coisa nas filas e não acontecia nada. Mas hoje em dia, se ele for profissional, se ele tiver com o contrato assinado com uma equipe e ele agir de maneira tóxica, ele é punido. Por quê? É uma questão que a comunidade pede. Um jogador tóxico, aleatório, também pode ser punido se ele for denunciado. Certo? A própria comunidade quer isso. É que, de novo, a gente nunca vai conversar 100% por isso, principalmente os homens, porque se um homem abrir a boca, se um pro player abrir a boca pra falar que ele está incomodado como tratam ele, ele vai ser tratado mal. Vão falar que ele é frescurento, vão falar que ele não devia estar falando isso, vão falar que é assim mesmo, vão falar que se ele não for macho de verdade ele não vai ganhar. Então ele nunca vai falar, tá ligado? Mas aposto que tem pro players de jogos que devem ter traumas horríveis de ter jogado profissionalmente no time. De ter camaradas e colegas de equipe que eram horríveis no tratamento com o outro. Mas ele nunca vai falar sobre isso, porque senão ele não vai se passar no filtro do o que é ser um homem de verdade. Eu acho que é isso. Falamos de todos os comentários. Acho que deu pra aprofundar bastante o assunto. Deu pra gente mais coisas do assunto. Por isso que eu gosto de ler os comentários. Ler os comentários é muito importante. E a gente deu pra dar umas risadas com algum comentário. Eu vou ficando por aqui. Comente aí. Ó, pensou comentando comentários dos comentando os comentários. Inception do Inception. Comente aí o que você achou do vídeo, se você gostou, o que você não gostou, o que você acha do assunto. Vamos repercutir cada vez mais esse assunto. Tem vídeos quase todo dia aqui. Se você chegou aqui pela primeira vez na sua vida, considere se inscrever, considere comentar, compartilhar. O vídeo do canal me ajuda muito, beleza? Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!